Bom, gente, desculpa. Com criança pequena não é fácil. Ele escuta a minha voz e ele vem pra cá, como eu falei pra vocês. Vamos só terminar essa questão da analogia que eu considero importante. A analogia, então, como eu falei pra vocês, ela não é fonte do direito penal. Ela é uma forma de você completar a lei penal quando a lei penal é omissa. Por isso que a gente menciona que a analogia ela é uma forma de autointegração da lei. Então, primeira coisa, o que significa você dizer, analogicamente, tem uma situação analógica? O que significa isso? Analogia significa comparação. Então, por exemplo, existem casos, espera-se, eu já comentei isso com vocês, espera-se que sempre que a lei penal seja taxativa, seja exaustiva, que ela mencione todas as situações possíveis, mas pode existir, eventualmente, de uma situação que ocorre na vida real não ser descrita pela lei penal. E aí, algumas pessoas dizem, existe então, algumas pessoas não, disse, né, existe uma lacuna na lei penal, existe um buraco na lei penal. Antigamente, só existia a ideia do crime de estupro, quando o estupro era praticado por homem, sendo a vítima mulher, e existindo uma cópula vagínica, ou seja, o pênis na vagina, mediante violência ou grave ameaça. Se eventualmente existisse uma situação de uma mulher, mediante violência ou grave ameaça, forçar este homem a ter cópula vagínica, não seria uma situação configuradora de estupro. Seria uma situação em que existe uma lacuna, uma omissão na lei. E aí? Aí a gente poderia, né? Digamos que a gente estivesse há anos lá atrás, porque hoje, tanto a mulher como o homem, os dois podem ser autores e vítimas. Certo, gente? Então, a mulher pode ser estupradora e o homem pode ser a vítima. Então, se existisse essa situação lá atrás, em que a figura do estupro previa somente como autor o homem e somente como vítima a mulher, se existisse essa situação em que uma mulher era a autora e o homem era a vítima, existiria então, portanto, uma lacuna na lei. E aí? Aí você iria dizer, vamos nos recorrer à analogia. Existe a previsão para a situação em que a mulher é a vítima, vamos utilizar a solução que é dada para a mulher vítima para a mesma situação dada para o homem vítima. Então, onde existe a mesma razão de ser, há de haver o mesmo direito, há de haver a mesma aplicação da lei. Sim, tá certo esse raciocínio, só que em direito penal não é possível fazer essa analogia de forma a você eventualmente prejudicar o réu. Ou seja, você não pode comparar situações onde existem semelhanças de forma a criar um crime que não está previsto na lei. Por quê? Porque você estaria, de certa forma, usurpando a função do legislador. E você estaria combinando, definindo o crime e impondo a esse indivíduo uma pena. Não sei se eu consegui me fazer entender. Por mais que nas duas situações existam semelhanças, você não pode utilizar a lei, o antigo artigo do estupro para ser aplicada naquela situação. Por quê? Porque não existe legislação. E por mais que eles tenham a mesma razão, as mesmas razões de direito, ninguém pode constranger outra pessoa mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal, você não pode fazê-lo, porque seria uma situação de analogia in malam partem. In malam, como se fala mesmo, partem. Então, essa analogia de forma a criar um crime, a prejudicar o eventual réu, no caso do nosso exemplo, a ré, não é permitida em direito penal. Entretanto, é possível a analogia para beneficiar o réu. Vejam, existe no nosso Código Penal, a partir do artigo 124, os crimes de aborto. Vai no 124, 125, 126, 127. E do 127 em diante são situações que o legislador traz como excludentes, né? E ele traz outras disposições gerais a respeito dos crimes de aborto. Mas existe lá a previsão de que é possível que a gravidez resultante do aborto, a gravidez resultante do estupro possa ser abortada. Então, o legislador autoriza que aquela mãe, que aquela gestante, melhor dizendo, o legislador autoriza que aquela gestante que está grávida, cuja gravidez é resultante de uma situação criminosa,
que ela possa abortar esse produto da concepção. Então, isso é uma previsão do nosso ordenamento jurídico. Está previsto lá. Mas existe, por exemplo, um crime que chama violação sexual mediante fraude, um crime relativamente novo. Nessa violação sexual mediante fraude, também é um crime contra a dignidade sexual. E a vítima cede ao autor do crime, porque ela acredita que aquele ato sexual, de algum modo, possa ajudá-la. O melhor exemplo que eu sempre dou em sala de aula, para vocês entenderem o que eu acabei de dizer, é o João de Deus, é o caso do João de Deus. Ou então das vítimas daquele famoso médico aqui de São Paulo, ginecologista. As vítimas, na maioria das vezes, elas acreditavam que elas estavam fazendo um exame ginecológico e, na verdade, elas estavam sendo apalpadas, molestadas. Então, isso não é crime de estupro, isso é crime de violação sexual mediante fraude. Ou seja, a vítima foi violada na sua sexualidade mediante uma enganação. Não existe violência, não existe grave ameaça. Ela é ludibriada, ela é enganada e por isso ela permite que com ela se realizem atos sexuais. Bom, não é a nossa matéria isso, mas é para você conseguir entender. Digamos se dessa violação sexual mediante fraude advém uma gestação. A gente pode utilizar a analogia? Qual seria o raciocínio? O legislador autoriza que se faça o aborto em função de uma situação de estupro. Então, por que o legislador autoriza que seja feita o aborto em função de uma situação de estupro? Vamos pensar o raciocínio do legislador. Porque a mulher já sofreu uma situação de violência sexual e muitas vezes para ela seguir com aquela gestação que é fruto de um coito violento seja uma outra punição, uma outra situação criminosa. Do mesmo modo, na violação sexual mediante fraude, pode até ser que na hora, às vezes, a vítima não perceba que ela está sendo violada sexualmente, mas depois, para ela, é uma situação de sofrimento também. Então, a gente pode utilizar essa mesma razão de ser que existe no estupro para os abortos em função de um estupro, também para os abortos em função de uma violação sexual mediante fraude? Sim. Por quê? Porque é uma analogia em benefício da ré. Aqui, eu não estou dizendo daquele do estuprador e do violador, estou dizendo da futura mãe que eventualmente faça o aborto. E o aborto, vocês sabem, é crime. Então, se uma mãe realiza um aborto e essa gestação, e esse aborto é de uma gestação que foi, de certa forma, criminosa, a exemplo do que ocorre no aborto, ela também tem a mesma razão de ser. Ela tem o mesmo direito. Então, a mãe não seria criminosa por abortar. Então, a analogia em direito penal é possível desde que seja a favor do réu, que é a chamada analogia, que acredito eu que vocês já estejam estudando aí, que é a chamada analogia in bonam partem. Analogia in bonam, 3 palavras diferentes. Analogia in bonam partem, ou seja, uma analogia a favor do réu. Certo, gente? No caso aqui do nosso exemplo, a analogia a favor da ré. Um outro exemplo para ficar mais claro também de analogia, né? O Código Penal autoriza que, eventualmente, em uma situação limite, em uma situação de urgência, um médico realize alguma intervenção médico-cirúrgica para salvar o paciente. Então, ele autoriza, de certa forma, que o médico realize alguma lesão corpórea no doente. Digamos que você esteja, o médico, digamos que você esteja lá no seu transporte público, no ônibus, indo para a faculdade. Só tem você, o motorista e uma mãe e uma gestante. O ônibus bate, a gestante cai e ela começa a dar luz ali no ônibus. Você precisa, de certa forma não, você precisa agir rápido e precisa ajudar essa pessoa. E você eventualmente precisa cortar o cordão umbilical e você precisa ajudar a gestante. Você precisa ali, de certa forma, ter atos de médico.
essa situação também estaria amparada, estaria protegida por uma situação de analogia? Sim, porque muito embora você não seja médico, houve ali uma situação, obviamente, de estado de necessidade, né? Vocês vão estudar mais para frente, estado de necessidade envolve uma situação limite, né? E que você precisa ajudar a pessoa de algum modo, e eventualmente você estaria praticando atos ali que poderiam ser questionados depois. Mas a mesma razão de ser que existe para o médico, que tenta proteger uma vida, que tem uma licença, vale aqui para você que tentou proteger a mãe que acabou de dar luz ali? Sim, é a ideia da analogia in bonam partem.